Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Oh, Selena, veja como John é bonito, disse Beth à amiga. Ela mesma estava grávida de 6 meses. Cuspindo, sua amiga olhou para ela. Riu Betty. Que bom, a moça levantou o filho nos braços e o beijou. Você é muito supersticiosa, Beth sempre soube. Que Deus o proteja, disse Selena. Elas eram amigas desde o ensino médio e, agora que ambas estavam formadas e casadas, uma já era mãe e a outra estava se preparando. Onde eles estão? Beth olhou para o relógio. Não sei, elas já deveriam estar aqui, ela deu de ombros. Hoje era o dia especial delas. Nessa data, Beth e Selena conheceram seus maridos. Sim, Harry e Carlos eram amigos. Eles estavam passeando pelas ruas da cidade quando eram crianças, ao que parece, o destino quis que eles conhecessem dois amigos. Desde então, exatamente 5 anos se passaram. Eles estavam se casando com 1 mês de diferença. No início, elas queriam que fosse no mesmo dia, mas depois as moças mudaram de ideia. E hoje elas se reuniram para comemorar um pequeno aniversário de seu conhecimento, esperando apenas seus maridos. Eles estão batendo a porta? Beth olhou para sua amiga quando ouviu um barulho. Não sei, vá ver, Carlos tem as chaves. Ela olhou para a porta da frente. Beth se levantou e foi abrir a porta. Com certeza, havia alguns jovens no patamar com tantas sacolas nas mãos que eles não conseguiam nem bater direito. Uau, Harry, ele pode sentir você até mesmo através das portas. Carlos olhou para seu amigo. Vamos lá, estávamos apenas arranhando. Eles entraram no apartamento. Para onde vocês estão indo? As meninas olharam para as malas enormes. Agora vamos deixar tudo pronto e nos sentar à mesa. O marido não respondeu à pergunta dela. Ele e Carlos foram para a cozinha, fecharam as portas e disseram às esposas que esperassem um pouco. Olharam um para o outro e entraram silenciosamente na sala. Beth e Selena eram caras muito legais. Elas estavam sempre no comando, as esposas só precisavam apoiá-las e amá-las. Bem, foi isso. 1 hora depois Harry saiu da cozinha. Ele e o amigo arrastaram uma mesa grande para o meio da sala e começaram a colocar nela os pratos que eles mesmos haviam acabado de preparar. Vocês realmente fizeram tudo isso sozinhos? Beth não conseguia superar seu espanto. Isso foi o suficiente. Seu marido a beijou no rosto. Eles se sentaram à mesa, tudo parecia delicioso. Carlos colocou vinho nas taças. Nós também pensamos em você, sorriu o jovem e tirou outra garrafa de debaixo da mesa. Eu estou amamentando e a Betty está grávida, Selena disse a ele imediatamente. Não tem álcool, respondeu o marido. Tudo bem, então vamos beber. Ele serviu 2 copos. Era tão familiar. Os amigos se sentaram ao redor, lembrando tudo o que haviam passado, como se conheceram, sobre o que conversaram e assim por diante. Estou me sentindo mal. Beth cobriu a boca com a palma da mão. Apresse-se. Harry pegou a mão dela. Ela não voltou para a mesa. À noite, o casal foi para casa. Não acho que exista essa amizade, Beth disse ao marido à noite. Como pode ser, se nós temos uma? Ele pareceu surpreso. Sim, eu sei disso, mas mesmo assim, ela ficou calada. Mas era verdade, em todos os anos de sua amizade, nem os meninos, nem as meninas, nem suas famílias, jamais brigaram. Houve alguns mal-entendidos, mas nunca uma grande briga. Você vai sair? Selena ligou para sua amiga. Não posso, é o meu estômago, admitiu ela. Você tem que ir ao hospital, a garota se preocupou. Ela ficou em silêncio, contando a data de nascimento de Beth. Eu já pensei nisso, mas quero esperar pelo Custic, disse ela, mas estava com dor. Quando você vai dar à luz? Selena finalmente perguntou. Em 3 dias, Beth reclamou, já sentada, ela estava sentindo muita dor. Urgente, chame uma ambulância, aconselhou a amiga. Ok, houve silêncio do outro lado do telefone. Betty, gritou Selena, mas houve silêncio em resposta. A garota se agachou no corredor,
podia ouvir seu nome sendo chamado pelo tubo, mas não conseguia fazer nada. Ela não conseguia nem inalar ou exalar, a dor era tão intensa. Uma chave foi inserida no buraco da fechadura e a garota se virou. Harry entrou no apartamento, estava de bom humor, viu sua esposa no chão, tudo mudou imediatamente, ele percebeu que tinha que ir para o hospital. Agora, amor, só um minuto, ele correu para o telefone e discou 911. Socorro, ele estendeu a mão para ela. Mas ele não o fez, ele se aproximou e a levantou em seus braços. Tudo estava pronto, só faltava esperar os paramédicos. Eles chegaram, Harry carregou sua esposa até o carro e eles a levaram para o hospital. O jovem queria ir com eles, mas eles não o deixaram entrar no hospital de qualquer maneira. Ele já estava na sala de parto, havia médicos por toda parte. Vamos, querido, você será mãe em breve, ordenou-lhe a parteira. Havia um bebê chorando na sala, Betty olhou para o bebê e chorou também. Ela agora era mãe de uma linda menina. Lucy segurou sua mãozinha enquanto ela estava deitada em seu peito. Parabéns, o médico sussurrou em seu ouvido. Obrigada, a menina estava deitada em algum lugar distante, ainda sentindo a dor que tinha sido tão intensa que até doía lembrar. Em seguida, eles a levaram para a sala de estar, e Harry já estava de pé perto da janela, esperando para ser apresentado à filha. Veja, é o seu papai, ele segurou o pequeno embrulho na janela. E meu marido começou a chorar, gritou palavras de agradecimento e enxugou as lágrimas. Já éramos 6, seus amigos e seu marido a cumprimentaram quando ela recebeu alta. Sim, vamos nos tornar parentes, riu a mãe da menina. Não me importo, disse Carlos. Eles voltaram para casa e decidiram organizar uma pequena mesa. Lucy era uma criança quieta. Depois de alimentá-la, ela adormecia e deixava os pais passarem algumas horas com seus amigos. João tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ele estava curioso para ver quem era trazido e colocado no berço. Ele olhou para sua futura noiva. Por que Lucy? Perguntou Selena. Não sei, ele olhou para ela e percebeu que era assim que ela seria chamada. Está tudo bem, é um ótimo nome. Ela beijou as mãos dele. Depois de uma breve conversa após o jantar, os amigos foram embora, deixando os jovens pais sozinhos com o bebê. Lucy estava crescendo, no primeiro dia ela estava muito quieta, não chorava muito, apenas à noite, quando era hora de comer. Agora Selena e Betty estavam caminhando juntas no parque com seus carrinhos de bebê. Nós deveríamos nos encontrar, sugeriu Selena. Sim, sua amiga concordou. Elas estavam visitando Betty e Harry. Os amigos estavam sentados no sofá assistindo John e Lucy discutirem algo sozinhos. A menina ainda era tão jovem que balbuciava coisas incompreensíveis, mas o menino parecia entender tudo. Deixe-os crescer juntos, e então eles estarão juntos também. Carlos não se cansava de observar as crianças brincando. Eu não me importo, disse Selena, assim como na maternidade. Nós também não, Harry se voltou para ela. Foi assim que as crianças cresceram, sempre próximas. John estava atrasado para o jardim de infância, ele tinha praticamente 3 anos de idade. Betty também havia tentado encontrar um lugar para Lucy. Agora o menino e a menina estavam no mesmo jardim. Suas mães os pegavam todos os dias e eles iam para casa juntos. Quando chegou a hora de ir para a escola, Selena não quis colocar John com ela. Eles esperaram 1 ano, e as crianças andaram juntas até 1º de setembro. Nós fizemos isso, aplaudimos as mães enquanto seus filhos iam para a aula com a professora. Sim, eles se abraçaram. Daquele momento em diante, John e Lucy tornaram-se inseparáveis. Sentavam-se na mesma carteira, iam juntos a todos os lugares e até se provocavam como namorados. Como você está indo na escola? Perguntava a mãe à filha quando ela chegava em casa. Não você, mas você, disse a menina, que estava na 7ª série. Bem, como você está indo na escola? Sorriu a mulher. Ela estava feliz por eles terem tomado a decisão certa. John estava defendendo Lucy agora, ele a amava e nunca deixaria que a machucassem. Tudo está indo bem, falei com Selena hoje, ela me disse que depois da escola nós vamos nos casar logo, a garota corou. Qual é a pressa? Você está se precipitando?
A mãe não entendeu, mas não tinha nada contra. Eles se encontraram com seus amigos, as crianças juntas, eles também. Sabe o que minha filha me disse hoje? Eles estavam sentados em volta da mesa novamente. Nós sabemos, o John também nos agradou. Selena riu. Os maridos se entreolharam, também apoiaram as crianças. A escola estava indo muito bem. O menino e a menina não precisavam sair correndo para lugar nenhum, geralmente passavam o tempo em casa. Os exames estão chegando, você já se preparou? Beth entrou na sala. É claro que ela se virou ao mesmo tempo em que os meninos. Bem, eu acredito em você. Ela saiu e eles ficaram sozinhos novamente. No baile, eles estavam todos juntos novamente. Você se lembra de estar aqui com você quando nossos meninos foram para a primeira série? Sussurrou Selena para Beth. Claro, parece que foi ontem para mim. Ela enxugou uma lágrima. E agora estamos dizendo adeus a eles, suspirou a outra. Nada, acho que vai dar tudo certo. Seus maridos as acompanharam. E assim foi. Quando a parte oficial terminou e os formandos foram saudar o nascer do sol, Juan pediu silêncio no ônibus. Todos olharam para ele com surpresa e se calaram. Lucy, ajoelhada no corredor ao lado de seu assento, disse: "Quer se casar comigo?" Os colegas de classe aplaudiram, alguns começaram a assobiar e a gritar. Claro que sim, ela o abraçou e pegou o anel. John se levantou e abraçou Lucy. Desde que era um garotinho, ele sabia que ela seria sua única favorita. Eles chegaram ao local do evento, tudo estava tranquilo e jacobino. Os rapazes se separaram da grande companhia e passaram algum tempo sozinhos. Mira mostrou o anel à garota para sua mãe pela manhã. Gente, por que o silêncio? Por que vocês não nos contaram nada? Pegou a mão de Lucy e olhou mais de perto a joia. Não sei, Juan decidiu assim, provavelmente nos encontraremos hoje, respondeu modestamente a filha. Tudo bem, vou ligar para Selena. A mãe saiu pelo corredor e sorriu, tudo estava como eles queriam. As famílias se reuniram, parabenizaram seus filhos e se alegraram com o fato de que logo seriam parentes. Bem, vamos embora? Lucy olhou para seu amante, faltavam apenas alguns dias para o casamento e eles tinham muito o que fazer. Sim, assentiu o rapaz. Todos estavam ocupados com seus negócios. Lucy havia feito seus exames de admissão há apenas uma semana. John não se juntou a ela, pois teve de servir no exército. O casamento foi nos últimos dias de agosto e, depois disso, Lucy começou a se preparar para os estudos. John recebeu uma convocação, com notícias não muito animadoras, mas o rapaz não deu sinal. Como estou aqui sem você? Ela se aconchegou ao marido à noite, quando estavam sentados em casa, em frente à TV. Lucy, lá vem você de novo, eu estava nervosa. Quem se importa se estou preocupada? Ela olhou para o amante. Você acha que eu não estou preocupada? Eles conversavam sobre isso todos os dias, então o assunto se tornou um pouco pesado. John veio para a mesma cidade onde a garota estava estudando por um tempo antes do alistamento. Ele não queria viver longe de sua esposa. Você virá comigo ou passará o fim de semana na casa de seus pais? Perguntou o namorado, quando faltavam apenas alguns dias para sua partida. É claro que irei. Ela não entendeu a pergunta, pois o amava tanto que estava pronta para ir para o exército. A garota escreveu uma declaração para não se perder em seus estudos. O motivo era sério, para que ninguém interferisse. Selena e Beth choraram, os pais ficaram em silêncio. Os amigos se reuniram ao redor da mesa, todos levantaram seus copos e fizeram alguma coisa. Dispensados antes da hora, Lucy e John entraram na sala. Você quer esperar? Ele olhou para a garota. Por que você pergunta? É claro que quero, ela o beijou. As lágrimas rolaram por conta própria de seus cílios. Lucy não conseguiu evitar. De manhã, na estação de trem, ela olhava fixamente para o trem que partia. Não se preocupe, filha, o tempo passará rápido, nós a apoiaremos, sua sogra abraçou. Obrigada, ela se virou e saiu. Agora a garota só queria uma coisa, ir com a cabeça para o estúdio, fazer alguma coisa, só se as horas e as semanas passassem mais rápido. Filha, talvez você devesse se mudar temporariamente para uma residência. Por que gastar dinheiro com aluguel? Perguntou a mãe.
Sim, também pensei nisso. Há moças lá, não será tão triste à noite. Lucy já arrumou as coisas para a mudança. Bem, você é uma boa menina, a mulher a abraçou. John escrevia com frequência, em suas cartas descrevia onde estava, o que estavam fazendo lá. Lucy respondia com a mesma frequência. Por que você está sempre sentado aqui como um rato em um buraco? A colega de quarto chegou depois de uma caminhada. Estou estudando, ela apontou para suas anotações. Também estou estudando, mas não precisa acenar com a mão, venha conosco amanhã, você vai se divertir, sugeriu ela. Não sei o que meu marido vai dizer, ela olhou para o envelope lacrado que enviaria amanhã. Acho que ele não se importará com isso, Julia se sentou na cama. Ok, veremos amanhã, concordou Lucy. No dia seguinte, à tarde, ela e as outras moças foram dar uma volta pela cidade. Decidiram sentar-se um pouco no playground, que ficava bem no centro da cidade. Havia uma fonte, é claro, que nessa época do ano não estava funcionando, e alguns bancos, que suas amigas já estavam ocupando. Por que você se casou tão cedo? Perguntou Julia à garota. Não sei, Juan quis assim, respondeu ela. Está claro que nada está claro, ela riu. Lucy. Lucy ouviu a garota e olhou em volta, não sabia quem a conhecia. Archie? Ela viu seu colega de classe. Como está se saindo aqui? Ele se aproximou, com alguns outros rapazes. Estou estudando. Por que você está aqui e não no exército? John foi embora, ele fez um gesto para o garoto se sentar. E eu entrei, tenho um adiamento, ele olhou para as moças, lembrou-se de que não estava sozinho. Entendo, mas meu marido não queria, disse ele com tristeza. Ah, sim, ele é seu marido, Archie se lembrou da proposta e do casamento. Sim, ele percebeu, os rapazes haviam se aproximado das moças e agora estavam se conhecendo. Não precisa ficar entediado, disse o jovem alegremente, venha conosco, será divertido. Provavelmente não vai funcionar hoje à noite, Lucy se voltou para Julia, em busca de apoio. Por que não? O tempo ainda é infantil, teremos tempo para tudo, a vizinha já estava sentada ao lado do rapaz. Tudo bem, a garota não se preocupou, Archie era um cara normal, ele não a ofenderia. Naquela noite, eles foram para o apartamento dos jovens, que o haviam alugado para todos. Os rapazes arrumaram a mesa rapidamente e pratos engraçados começaram a aparecer nela. Vinho, queijo derretido, pão, restos de salsichas, pãezinhos, kit estudantil. Estou tão feliz por ter conhecido você hoje, serviu a Archie um copo do líquido vermelho de Lucy. Não vou, ele acenou com o recipiente. Vamos lá, para as apresentações, insistiu ele. A garota olhou para os outros, todos estavam se divertindo, já estavam bebendo muito. Bem, ela pegou a taça, Archie levantou a dele, eles se tocaram em silêncio e Lucy tomou um gole. Ela já havia provado champanhe uma vez, quando eram casados, então não gostou do líquido azedo. A moça queria deixar a taça sobre a mesa, mas o rapaz não deixou. À noite, quando já estava muito escuro do lado de fora da janela, Lucy e Archie sentaram-se em um pequeno quarto, na cama dele. A cabeça da garota estava girando e ela estava sorrindo. Lucy, você sabe o quanto eu gostava de você na escola, ele sussurrou em seu ouvido, abraçando-a também. Archie, eu sou casada, ela afastou as mãos dele. Eu sei, e não estou dizendo nada, mas meu marido não está aqui, a respiração dele fazia cócegas no pescoço dela, era engraçado. Não posso, não sou assim, disse ela com uma voz arrastada. Ok, eu posso esperar, ele beijou seu rosto, depois se levantou e a ajudou a se levantar. Talvez possamos ir para o dormitório, temos aula amanhã, ele viu Julia dando uns amassos em um dos rapazes. Quer que eu vá com você? Perguntou Archie. Sim, ela não ia ficar aqui. Eles chegaram ao dormitório sem aventura, Archie abraçou Lucy nos degraus. Volto amanhã, vamos dar um passeio, disse ele, com o rosto tão próximo que parecia que ia beijá-la. A própria Lucy não sabe o que estava acontecendo com ela naquele momento, mas ela o queria. Archie tocou seus lábios gentilmente e a soltou. Ela entrou no prédio, subiu para seu quarto, deitou-se na cama e adormeceu imediatamente. De manhã, ele foi para a aula e se lembrou do que havia acontecido ontem.
Por que ele agiu daquela forma? O que ele estava perdendo era embaraçoso. Ele só havia conhecido Júlia na escola, e ela era alegre. Você vai ver os meninos hoje? Perguntou ela à amiga. Não, a garota não queria, mas ninguém levou em conta sua opinião. Archie veio buscá-la à tarde. Ele a esperou no serviço enquanto ela se arrumava. Durante todo o dia, a garota sabia que não iria a lugar algum à noite. Mas assim que foi informada de que um jovem havia chegado, ela começou a se arrumar com prazer. Olá, ela foi até ele. Por que você demorou tanto? Parece um encontro. Ele riu, e eles saíram para a rua. Lucy gostava de caminhar com o forte e bonito Archie. É claro que ela não sentia nada por ele, eles eram apenas amigos. Mas o rapaz não entendia. Ele percebeu o comportamento dela como se ela estivesse flertando com ele. E ela havia concordado em sair com ele. Archie, por quê? Ela lhe trouxe um enorme buquê de flores. Eu só gosto de fazer você se sentir bem. Ele a abraçou e a beijou no rosto. Em suas cartas para John, Lucy nunca disse uma palavra sobre estar em um relacionamento. Eles também se correspondiam, confessavam seu amor e Lucy escrevia que estava esperando por ele. E o novo amigo continuava chegando, trazendo presentes, flores, convidando-a para encontros, que Lucy considerava simples encontros. Você está pronto? Ele voltou a procurá-la. Sim, ela foi até ele. Já estava quente lá fora, então era possível passar o tempo em algum café de verão. Lucy, eu me importo com você. O jovem pegou a mão dela. Archie, por quê? Você sabe de tudo. Ela baixou os olhos e pegou a mão dele. Talvez seu amor por John seja exagerado, ele disse a ela. Chega, estou indo para casa. Ela ainda não olhava nos olhos. Ok, pense nisso. Archie percebeu que, no verão, a garota ia para a casa dos pais, e ele não queria se separar dela. E na cidade onde moravam quando estavam na escola, eles não poderiam se ver, nem os pais dela. Mas Lucy se ofereceu para ir junto. Em casa, ela contou à mãe que havia conhecido uma colega de classe e que agora elas eram grandes amigas. No fim das contas, elas passaram o verão juntas. E, em setembro, elas se encontraram novamente na cidade onde estavam estudando. Deveríamos comemorar nosso novo ano letivo, insistiu Júlia. Não me importo, disse Archie imediatamente. Eles se encontraram novamente no apartamento dos rapazes. Vinho, conversa, risadas, dança. Archie foi se despedir de Lucy. Ao passarem pelo parque, ele a abraçou. O que está fazendo? Ela afastou o braço dele. Lucy, pare de chorar, eu estava muito bêbada. Archie, pare com isso, eu confio em você como amigo, e você? Ela andou mais rápido. E quanto a mim? O cara estendeu a mão e agarrou o braço dela. Nada, ela estava tentando fugir. Espere, então por que você me deixou fazer tudo isso? Ela gritou na cara dele. O que eu deixei você fazer? Ela realmente não entendia. Aceitar presentes, ir a encontros, o que? Tudo isso foi em vão? Ela não conseguia se acalmar. Pare com isso, me solte. Ela puxou meu braço e correu. Não, eu não vou deixá-la ir tão facilmente, ele a empurrou. Por favor, você tem sido tão bom, ela chorou. Acabou, ela levantou a saia dele. Seu desgraçado, ela cuspiu na cara dele. O cara parou, e o cuspe pareceu limpá-lo. Ele se sentou na calçada. Naquele momento, Lucy deu um pulo e correu o mais rápido que pôde para o quarto. Lucy, o que aconteceu? Gritou o zelador. Ele viu que o cabelo da menina estava desgrenhado e que seu moletom estava rasgado. Mas ela já havia fugido sem responder a sua pergunta. Archie não apareceu por alguns dias, provavelmente porque estava envergonhado e Lucy não queria vê-lo. A garota não disse nada a ninguém, apenas deixou de fazer companhia. Por que você não estava conosco ontem? Perguntou Júlia. Eu simplesmente não queria, estava tentando parecer uma garota natural. Bem, estou vendo, não estou com vontade, não quero incomodar o vizinho. Archie apareceu uma semana depois e chamou Lucy. A princípio, ela não queria ir, mas era necessário descobrir tudo até o fim.
A garota foi até o relógio. Vamos dar uma volta, seu namorado a chamou. Não, eu não vou a lugar nenhum com você, ela se lembrou da última caminhada. Ora, eu te amo, ela gritou para chamar a atenção de todos. Pare com isso, saia desse show, meu marido vai voltar a qualquer momento, ela queria ir embora. Você vai se arrepender, ela começou a ameaçar. O que você pode fazer? A garota sorriu e foi para seu quarto. John anotou a data em que voltaria. Naquele dia, Lucy chegou à casa de seus pais para conhecer seu amado marido. John desceu do carro com um belo visual, aproximou-se da mãe, da sogra e da esposa. Todos foram para casa juntos para comemorar o encontro. Os pais não estavam na estação de trem, eles prepararam tudo em casa. Quando estavam todos juntos, o interrogatório começou. No dia seguinte, o rapaz e a moça foram para a cidade. Lá eles alugaram um apartamento novamente. O rapaz queria entrar em pelo menos uma universidade, para ter pelo menos alguma educação. Como estou feliz por estarmos juntos novamente, ela abraçou o amante. Obrigado por esperar, ele a apertou contra si. Durante uma semana, tudo correu muito bem para o casal. Na segunda-feira, Lucy foi estudar, mas não teve nenhuma premonição. Ela faltou às aulas, depois foi à loja, comprou mantimentos e correu para casa. Selena, estou em casa, gritou ela ao entrar no apartamento. Ela não ouviu resposta, entrou no quarto e o garoto não estava lá, nem suas coisas. Lucy estava confusa, não entendia o que havia acontecido. Por favor, atenda o telefone, ela segurou o aparelho nas mãos, mas o marido não estava disponível. Ela jogou o telefone na cama, enterrou-se no travesseiro e começou a chorar. Ela não podia ir a lugar algum, somente a sua mãe. A garota saiu da cama e começou a fazer as malas. Poucas horas depois, ela estava em sua cidade natal. Mamãe, o John está aqui? Ela perguntou da porta. O que está fazendo aqui? Uma mulher saiu para encontrá-lo. Você pode me responder? Lucy estava esperando. Não, o que aconteceu? Sua mãe estava curiosa. Eu lhe contarei mais tarde. Ainda não sei. Ela foi até a casa de sua sogra. Tia Selena, ela bateu na porta. O que você quer? John abriu a porta. Por favor, querido, me explique o que está acontecendo. Ela queria abraçá-lo, mas ele afastou seus braços. Lucy, estamos nos separando, ele estava muito sério. Por quê? Por quê? Ela se sentou no puff do corredor, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Aqui, isso não é suficiente para você, ele não explicou nada, jogou um envelope na frente da garota. Lucy pegou o envelope, abriu-o, havia uma carta e muitas fotos. No papel, dizia que ela estava namorando um Archie há 1 ano. Ele lhe dava flores, presentes, saía e a beijava. Em anexo a tudo isso, havia fotos. Uma delas sentada no colo de Vladimir, outra dele lhe dando flores. Lucy jogou tudo no chão, chorou ainda mais, percebeu que a colega de quarto havia decidido se vingar dela dessa maneira. Selena, me desculpe, mas nós não tínhamos nada, ela se aproximou do marido. Não me chame assim, era óbvio que ela não tinha intenção de se comunicar. Eu juro, sim, nós saímos, mas nunca foi além disso. Ela se calou, lembrando-se da noite em que Archie quase cometera um ato terrível. Por que você não me escreveu sobre isso? Ele é nosso amigo, eu teria lhe dito que vocês estavam na mesma empresa, mas você não o fez, por quê? Ele não olhou para ela. Não sei, não queria aborrecê-la, não preciso de ninguém além de você. Ele se sentou ao lado dela. Não, eu não vou perdoá-la por isso. O rapaz abaixou a cabeça e colocou as mãos no chão. Mas por quê? Ela estava ficando histérica. É uma traição, disse ela calmamente. John, eu entendi tudo, eu percebi, eu só preciso de você. Ela se levantou, chegou por trás dele e o abraçou. Lucy, não faça isso, ele não fez nada. Ele é um canalha porque eu não fui com ele, ele fez isso para que você e eu nos separássemos. Lucy não queria contar a ele sobre aquela situação. Não me importa qual deles, ele se levantou e saiu para o corredor. As fotos ainda estavam lá.
Não vou embora até que você me perdoe, disse Lucy. Bem, pode relaxar, você já esteve aqui 1 milhão de vezes, você sabe o que é o que, o cara começou a calçar os sapatos. E quanto a você? A garota chorou novamente. E eu preciso pensar sobre isso, ela saiu e fechou a porta. Nem mesmo 15 minutos haviam se passado quando a porta se abriu e Selena entrou. Ela viu a garota, a bagunça no corredor, e se aproximou dela. O que aconteceu aqui? Perguntou a sogra. John saiu, recostado na cadeira de Lucy. Depois disso, eles chamaram Betty, que veio. Lucy lhes contou tudo. Sim, eu sei que ela estava em contato com esse Archie, eles até vieram visitá-la juntos. A mãe ficou surpresa pelo fato de o marido não ter acreditado na filha. Veja o que ele lhe enviou, mostrou à moça as fotos, escolheu as mais provocantes. A mulher lia e olhava tudo. Então agora eu ligo para ele. Selena se levantou e começou a discar o número do filho. O que está escrito? Betty olhou para ela. Lucy, vá para casa, ele disse que vai pensar, que virá falar com você. Selena falou baixinho e acariciou as costas da nora. Prometa, ele ergueu os olhos para ela. Sim, ele beijou o topo de sua cabeça. Lucy fez as malas e foi para a estação de trem. Ela se sentou no apartamento e sofreu. Queria encontrar Archie e contar-lhe tudo. Mas ela sabia o quanto a situação estava ruim e não queria piorar as coisas. No dia seguinte, ele estava de volta à escola. Sempre que voltava para casa, esperava que John tivesse chegado, mas ele não tinha chegado. Olá, ele chegou depois de 1 mês. John, ele queria se jogar em cima dele, mas não o fez, achou que isso o afastaria. Eu vim falar com ele, ele entrou no apartamento. E foi só isso. Lucy sentiu que ia chorar de novo. Vamos ver, ela se aproximou e se sentou no sofá. Pergunte-me, eu lhe contarei tudo. Ela se sentou ao lado dele. Conte-me tudo como aconteceu, pediu-lhe o marido. E Lucy contou durante 1 hora como tudo começou e como terminou. A única coisa que faltou foi a história do parque. Por que você não disse a ele que o considerava um amigo? O jovem não conseguia entender. Como eu poderia perceber que nem ele sabe? Ela refletiu. Sim, você ainda tem muito a aprender, ele sorriu satisfeito. John, juro que não aconteceu nada entre nós. Ela se inclinou para perto dele. Eu acredito em você, ele estendeu a mão e a abraçou. É mesmo? Ela se aconchegou mais. Eu saí com ele, a verdade é que ele não podia dizer nada e, no final, ele admitiu que estava fazendo isso por maldade, exatamente como você disse. John se inclinou e começou a beijar a esposa. Lucy estava feliz por ela e seu marido estarem bem. Agora, todas as manhãs, ela lhe preparava o café da manhã, ia para a escola e, à noite, eles tinham reuniões jacobitas. John ia para a escola e, ao mesmo tempo, trabalhava para a polícia. Lucy se alegrava com o sucesso do marido. Querida, adivinhe só. Ela segurou uma pequena caixa. Não sei, ela pegou o presente das mãos dele. Abra-a, ela ofegou. O jovem abriu a tampa, olhou primeiro para dentro e depois para Lucy. Isso é o que eu acho que é, ele não queria se empolgar muito cedo. Sim, ele deu um tapinha na caixa. Dentro da caixa havia um teste de gravidez com 2 listras e uma chupeta. Amado, ele se levantou e a abraçou. Depois disso, os jovens contaram tudo para as futuras avós, que, é claro, ficaram encantadas. John continuou a trabalhar, Lucy só tinha alguns meses para terminar seus estudos. Depois disso, ela não conseguiria emprego em lugar nenhum, pois começaria a licença maternidade. Espere, seu marido se afastou dela, seu telefone estava tocando. Ok, ele foi para a cozinha. Querida, estão me ligando, ele se inclinou sobre ela por trás. O que está acontecendo? É seu dia de folga, ele se irritou. Sim, mas alguns bandidos roubaram uma caixa registradora em uma das vilas, eles os viram e agora estão lá dentro atirando pelas costas, ele estava completamente vestido. Cuidado, sua esposa o beijou. Ele saiu do apartamento, Lucy não sabe por quê, mas passou por ele, ela nunca tinha feito isso antes. Lucy, o telefone tocou durante a noite. Sim, ela não entendeu nada quando acordou.
Você pode vir ao hospital, John está ferido, disse-lhe uma voz masculina calmamente. Sem entender nada, ela se sentou na cama. Venha, havia silêncio do outro lado. Ela não se deu conta do que estava fazendo e correu para o hospital. Como? Ela esperava que eles já a tivessem levado para John. Aqueles bastardos estavam atirando, ele foi atingido, está inconsciente agora, murmurou que provavelmente era um colega de trabalho. Posso vê-lo? Perguntou Lucy. Não sei, ela olhou em volta, procurando um médico. A garota se arrastou pelo corredor, incapaz de se recompor. Quando o médico chegou até elas, explicou que o ferimento era grave, pois o tiro poderia ter ido em direções diferentes. Lucy começou a ligar para seus pais e para os pais de John. Pela manhã, estavam todos juntos. Selena chorava, ninguém a incomodava. Durante 3 longos dias, homens e mulheres se revezaram na guarda do hospital. E na manhã do 4º dia, John morreu sem recuperar a consciência. Filha, sua mãe ligou. Não, ela gritou ao telefone. Espere, sua mãe tentou encontrar palavras de encorajamento, mas nada funcionou. Já estou indo, Lucy queria se levantar da cadeira e correr até eles. Não, não precisa, já estamos indo, Betty a impediu. Todos ficaram tristes com esse triste acontecimento e se sentaram em silêncio. Lucy estava olhando fixamente para um ponto na parede, ela não conseguia nem se mover. Filha, você não precisa ser tão dura consigo mesma, seu marido foi um herói. Carlos sentou-se ao lado dela. Eu sei, sua voz estava sem vida. No dia do funeral, Lucy enlouqueceu, nada podia detê-la. Ela gritava como um animal ferido. E quando não havia ninguém em casa, ela até tentou se matar. Mas sua mãe voltou a tempo. Filha, o que você está fazendo? Você precisa viver, você vai ter um filho. Ela agarrou e a segurou por muito tempo até que ela parou de chutar. Mamãe, eu não posso ficar sem ele é minha vida, meu amor, a menina chorou. Vai ficar tudo bem, lembre-se de que você terá um bebê em breve, então seu cérebro vai se encaixar. Foi assim que Harry os pegou quando voltou para o apartamento. E ele não terminou, ele percebeu. A procissão estava tão lenta, tantas pessoas haviam se reunido, colegas, conhecidos, amigos, parentes. Eles estavam realmente enterrando-o como um herói. E apenas Lucy e Selena se sentaram no banco, porque não conseguiam acreditar que seu filho e marido não estava mais neste mundo. Eu sempre estarei com você. Lucy correu em direção ao túmulo, seu pai conseguiu pegá-la a tempo, ele estava pronto para isso. Quando tudo terminou, ela caiu sobre todas aquelas coroas e flores e soluçou em voz baixa. O que posso fazer para ajudá-la? Betty olhou para o marido. Mas, naquele momento, a menina estava se contorcendo de dor, e sua mãe percebeu e veio correndo. Ela está sangrando, a mulher percebeu, corre e chame uma ambulância. O carro chegou, a menina parecia uma louca. Os paramédicos tiveram que cuidar dela. Quando todos chegaram ao hospital, ficou claro que não havia nada de bom para esperar. E assim foi, o médico saiu e disse à família que o bebê da menina havia desaparecido. Por quê? Por que isso aconteceu com ela, com nossa filha? Betty chorou. O pai também estava triste. Agora a menina está sedada, mas à tarde eles poderão pegá-la, murmurou o médico. Tudo bem, Betty olhou para seus amigos. Com certeza vamos levá-la conosco, disse Harry. Quando seus pais chegaram à noite, Lucy não era ela mesma, parecia existir, mas na realidade tudo dentro dela parecia ter sido queimado. Quando chegou à casa dos pais, tudo o que fez foi se trancar no quarto e ficar ali sentada, com as lágrimas escorrendo por conta própria. Filha, você tem que recobrar o juízo, disse Selena a ela. Eu entendo, mas tudo morreu dentro de mim. Ela olhou para ela com olhos incolores. Filha. Bem, diga-me, o que você vê como saída para essa situação? A mãe estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a filha. Eu estava pensando, talvez eu deva ir a algum lugar, vou me distrair com meu trabalho, vou esquecer. Lucy se virou para a janela. É claro, se isso a fizer se sentir melhor, então, por favor, ela continuou com todos os termos da menina. Já no dia seguinte, Lucy começou a arrumar suas malas, pois sua amiga havia sugerido há muito tempo que ela fosse trabalhar em turnos. E agora ela estava finalmente pronta para isso.
Júlia, sua oferta ainda está de pé? Lucy a chamou. Sim, claro, sempre precisamos de ajuda, disse ela alegremente. Então, encontre-me daqui a alguns dias e eu ligarei para você, decidiu Lucy. Ela se sentou à mesa com seus parentes, não tão animada como de costume. Selena apoiou sua decisão e continuou a socializar com Betty. Lucy dormiu muito mal naquela noite, atormentada por pesadelos. Sonhou com uma garota que lhe estendia a mão e lhe pedia para não ir embora. De manhã, a garota acordou suando frio. Lucy saiu, sentou-se no trem, olhando pela janela e não pensando em nada. Na estação, Julia estava esperando por ela e as amigas se abraçaram. Enquanto dirigiam até o local, a garota contou tudo o que havia acontecido, e ela só conseguia se solidarizar. Elas chegaram perto de um prédio. Agora Lucy tinha que voltar a morar no dormitório, e novamente sua colega de quarto era Julia. Assim como na escola, ela sorriu. Sim, Lucy balançou a cabeça. De manhã, elas estavam indo trabalhar, a nova garota tinha que aprender tudo. Elas tinham que trabalhar na sala de jantar, lavando pratos, pisos, paredes e tudo mais. Às vezes, pediam para você servir, o que era compreensível. A senhora concorda? Sua vizinha olhou para ela. Sim, não tenho escolha, Lucy estava disposta a fazer qualquer coisa. O trabalho era árduo, no início, quando ela estava envolvida no processo, não lhe sobrava tempo para nada. De manhã até tarde da noite, a garota estava na cozinha. Ela chegou em casa e desmaiou. Mas quando se deu conta de tudo, agrupou seu tempo de trabalho. Agora ele podia tomar chá com as meninas e sair à noite. Vamos lá, há um lugar onde todos se encontram para o tempo livre, Julia ligou para ela depois de algumas semanas. Tudo bem, Lucy queria sair. Elas fizeram as malas e partiram em uma aventura. Lucy sabia que, com Julia, ela certamente as encontraria. Oh, que belezas, elas nem tinham chegado a lugar algum e já as tinham visto. Dois rapazes pararam para cumprimentar as moças. Olá, disse Julia a eles. O que estão planejando fazer? Os rapazes pareciam curiosos. Ainda não decidimos, disse a vizinha com sinceridade, e era verdade. Venham, vocês podem nos ajudar a alegrar nossa noite monótona, eles chamaram as meninas. Lucy não disse nada, ficou observando. Elas chegaram à lanchonete do bairro, que era bem pequena, mas havia tanta gente que era estranho como todos entravam. Então, um brinde ao encontro, os jovens eram divertidos. Vamos nos conhecer, a primeira coisa que Lucy disse agradou a todos. É isso mesmo, as pessoas na sala notaram. Eu sou Steve, e este é meu amigo Austin, falou aquele que antes também estava mais quieto. Lucy se sentou tristemente, ela não queria nada, então Steve a chamou para sair. Você quer dar uma volta? E ele já estava apertando a mão dela. Tudo bem, eles saíram. A cidade era pequena e eles chegaram a uma casa. Você quer entrar? Perguntou o novo conhecido. Por que não? Lucy não se importou. Eles entraram no local onde Steve havia alugado uma casa, era óbvio que ele não estava sozinho. Vinho. Ele tirou uma garrafa do armário. Vamos lá, a garota concordou com tudo. Quando a garrafa estava vazia, Lucy se sentou olhando para o jovem. Vem até mim, ela estendeu os braços. Ela se levantou e foi até lá, tonta, sentindo-se bem porque todos os pensamentos tinham ido para algum lugar. Steve a sentou em seu colo e começou a beijá-la, a garota gostou. Ela se rendeu às suas carícias, ficaria com ele naquela noite. Acorde, você tem que ir trabalhar. Steve acordou de manhã, sua cabeça doía, parecia que ia desmoronar. Yes, thank you. Lucy estava envergonhada porque encontrou outros 3 homens no quarto. Voltarei hoje à noite, prometeu o jovem, mas Lucy nunca mais o encontrou. O que foi? Está esperando por ele? Perguntou Julia. Como é possível que, em uma cidade tão pequena, não tenhamos nos visto por várias semanas? Eles podem vir para um trabalho único, puxar um cano de aquecimento ou um eletricista, e ir para o próximo objeto, explicou o vizinho. Entendo, Lucy olhou para suas mãos, que estavam ásperas por causa dos detergentes. Elas continuaram a se encontrar com a amiga, mas Lucy já havia começado a trabalhar.
Nos 6 meses em que estava trabalhando aqui, ela ainda não havia deixado de beber vinho e de se relacionar com homens. Lucy, você não era assim, o que aconteceu com você? Perguntou Julia. Meus problemas, ela não queria se justificar para ninguém. Sua mãe ligava todos os dias, Lucy lhe mandava dinheiro e mentia que havia muito trabalho e que ela não podia voltar para casa. Beth acreditava nela, então não dizia nada. E a garota continuou com sua vida. Julia, você vem hoje ou não? Ela ligou para a amiga. Espere, ela estava com dor de cabeça e não conseguia sair da cama. Ok, então eu vou, a garota bateu a porta. Não era sempre que elas tinham tempo para sair, então ela não queria desperdiçá-lo. Naquela tarde, ela conheceu Sasha, que era tão bonito e brutal também. Segundo Lucy. Eles fizeram uma longa caminhada, conversaram e depois foram visitá-lo. Ele morava sozinho, o que era bom, mas não havia problema. Ele morava sozinho, mas tudo bem. Lucy e Alexander passaram a noite juntos. De manhã, Lucy foi para casa, não esperando mais encontrar o homem, mas ele veio no dia seguinte. Então a garota ficou surpresa. Ela não entendia o porquê de tal surpresa. Ela simplesmente tinha vergonha de admitir isso. Você vem? Ela esperou por uma resposta. Sim, essa insolência é algo mais que Lucy gostava nesse homem. Eles estavam na casa de Alexander novamente. Tudo estava indo bem, ele estava fazendo muito pela garota. Julia, ele me convidou para morar com ele, disse Lucy à sua amiga à noite. E você? Ela se enrijeceu. Bem, provavelmente vou aceitar, a garota se alegrou. Ele é meio obscuro, Alexander, o vizinho, não pensou. Você simplesmente não o conhece, essa é a primeira impressão, Lucy tinha certeza disso. Você decide, sua amiga franziu os lábios, ela não gostou. Ok, sem ofensa, ela abraçou e beijou seu vizinho, pegou sua mala e saiu da sala. Daquele momento em diante, Alexander e Lucy eram um casal. Eles iam a todos os lugares juntos, tudo estava bem. Quando a garota começou a morar com Alexander, começou a perceber que ele estava fazendo algo ilegal, além de trabalhar aqui. Um dia, ela decidiu perguntar, mas recebeu uma resposta tão rude que nem pensou mais no assunto. Por que seus olhos estão vermelhos? Julia notou no trabalho. Sem prestar atenção, Lucy lhe deu as costas. Entendo, ele está batendo em você? Adivinhou a amiga. Não, ele estava dizendo a verdade, ele apenas chorou a noite toda depois de uma grande briga. Certo, diga-me se houver alguma coisa, continuou a garota. Com Sasha foi difícil, mas Lucy engoliu tudo, afinal, era estabilidade. Ela notou que várias pessoas se aproximavam dele, falavam sobre algo, faziam algo. Mas a garota não se atreveu a fazer mais perguntas. Lucy, você não vai para casa? Perguntou a mãe quando ela a chamou. Mamãe, claro que vou, mas não agora, um pouco mais tarde. Ela não conseguiu explicar nada para a mulher. Quem ligou para você? Alexander abordou. Mamãe, ela mostrou seu telefone. Eu posso escrever também, mamãe, e a Angélica vai me ligar, ele falou com uma voz severa. Você está com ciúmes, ela riu, era a primeira vez que batia nele. Lucy se levantou, segurando a bochecha, e olhou para Alexander. Ninguém jamais a havia tocado em sua vida até aquele momento. Se você se comportar mal, receberá outro, ele prometeu a ela. Ora, ela não merecia ser tratada daquela maneira. Ela me pergunta quantos homens já teve durante todo o tempo em que viveu aqui, e agora tudo o que dizem é que eu peguei o pobre coitado. Se eu soubesse antes, nunca teria feito tal coisa, ela cerrou os punhos. Isso foi antes de você, ele pensou, agora ele estava agindo de forma rude. Foi isso, a conversa terminou, o homem simplesmente saiu do apartamento. Lucy queria ir embora, mas estava com medo, pois também não havia ninguém para reclamar. Quando chegou ao trabalho no dia seguinte, ela decidiu compartilhar o fato com sua amiga. Você consegue imaginar a cara dela quando lhe contou tudo? Denuncie, Julia aconselhou. Estou com medo, admitiu Lucy honestamente. Quer que eu o denuncie? Sugeriu ela.
Tente, mas se ele descobrir, estaremos em apuros, disse-lhe a amiga. Não se preocupe, já tivemos mais problemas do que esse, prometeu ela. Lucy foi para casa, pois estava com muito medo de seu colega de apartamento. Mas ela não tinha escolha a não ser esperar. Uma semana se passou e Alexander voltou para casa. Você o denunciou. Ele se aproximou de Lucy e a agarrou pelo peito. Do que você está falando? Ela revirou os olhos. Quer saber? Ele pegou algumas coisas, depois colocou uma cadeira no meio da sala e sentou a garota. O que você está fazendo? Ela tremeu, assustada. Agora você vai saber, ele sorriu. Alexander a amarrou na cadeira, borrifou tudo com um líquido fedorento. Por medo, Lucy não percebeu logo que era gasolina. Ele olhou para ela mais uma vez, acendeu um fósforo, jogou-o fora e fechou as portas. Socorro! Ela começou a gritar a plenos pulmões. Naquele momento, ela percebeu que não estava vivendo bem. Mas ninguém ouviu a garota. A casa era velha e feita de madeira. O fogo rapidamente tomou conta dos troncos e alguém chamou a brigada de incêndio. Lucy ofegou, balançou-se com mais força na cadeira, deixou-se cair. Era mais fácil aqui, mas percebeu que estava perdendo a consciência. Quando não aguentou mais, sentiu alguém levantá-la do chão. Lucy abriu os olhos, Julia estava sentada ao seu lado. Onde ela está? Foi a primeira pergunta da garota. Não se preocupe, ela está onde deveria estar, garantiu a amiga. Bem, Lucy fechou os olhos. Imagine, você tinha razão, ele estava fazendo todo tipo de bobagem para destruir tudo, tudo mesmo, e colocar fogo para que não o encontrassem, começou a sussurrar Julia. Sim, e eu também, gritou a garota. Tudo está bem quando acaba bem, a vizinha apertou sua mão. O que os médicos dizem? Lucy queria saber. Não aconteceu nada com você, apenas inalação de fumaça, a vizinha a tranquilizou. Estou tão ansiosa para ir para casa, a garota continuou a chorar. Vai ficar tudo bem, Julia assentiu. Lucy recebeu alta, escreveu imediatamente uma declaração e foi para casa. Agora, a garota estava sentada no trem, entendia tudo e percebeu que tinha sido ruim. Como ela poderia ter decepcionado John daquela maneira? O que havia acontecido com ela? Mãe, ela entrou no apartamento. A filha pródiga finalmente havia retornado, seu pai saiu para cumprimentá-la. Onde está mamãe? Ela foi até lá e abraçou o pai. Ela está chegando agora, na tenda, respondeu ele. Era tão bom estar em casa. Lucy foi para seu quarto. Tudo era tão bom aqui. Lucy? Perguntou a mãe no corredor. A mãe correu até sua filha. Oi, querida, ela abraçou. Elas foram para a cozinha, a mulher colocou a chaleira no fogo e começou a pôr a mesa. Que tola eu fui, disse Lucy olhando para a mãe. Não fale mal. Você estava estressada, estava se sentindo mal, a mulher a tranquilizou. Sim, tudo pode acontecer, concordou a filha. Lucy decidiu respirar um pouco e recomeçar sua vida. Ela procurou ofertas de emprego, não havia passado nem 2 semanas quando foi convidada para trabalhar. Onde ela estava dessa vez? Betty estava sentada tricotando alguma coisa. Onde eu fui para a escola, confessou a filha. Sozinha? A mãe olhou para baixo. No momento, ela se aproximou e abraçou suas pessoas favoritas. Bem, sua mãe provou que ela estava certa novamente. Lucy pegou o diploma que havia recebido, juntou suas coisas e saiu. Ela havia alugado um apartamento pelo telefone, agora só precisava pagar. Ela conseguiu o emprego. Foi fácil para Lucy. Lucy tinha feito a coisa certa. Ela agora trabalhava no departamento do hospital local, como enfermeira, mas gostava disso. Lucy, você gostaria de aceitar outro emprego? Perguntou seu chefe. Vou ter que pensar sobre isso. Ela estava indo para casa. Ela andou pela rua e percebeu que nunca havia dinheiro extra. Olá, Lucy entrou na sala do chefe. Saudações, você já tomou uma decisão? Perguntou ela. Sim, ela sorriu para ele.
Então escreva a sua candidatura e poderá começar a trabalhar. Ele lhe entregou uma folha de papel em branco. Lucy percebeu que seria muito difícil, mas o dinheiro viria. Ela escreveu tudo e saiu do escritório. À tarde, ela estava em casa, sentada e pensando no que aconteceria em sua vida. Lucy, você vai extrair todas as suas veias, disse Elizabeth a ela. Elas se conheceram no hospital e agora começaram a se comunicar intimamente. O que posso fazer? Ninguém pode me ajudar, disse ela. Você está descansando? Perguntou a amiga. Quando? Lucy sorriu para ela. Estou vendo, vamos sair? Propôs Elizabeth. Era estranho, mas a garota pensou que, depois do turno do dia, à tarde elas poderiam descansar. E, de fato, com Elizabeth, elas poderiam ir a um café ou a um restaurante, passar um bom tempo lá, relaxar. Que bom que você me levou para passear, Lucy recostou-se em sua cadeira. O que mais os amigos fazem? Ela não entendia. Nesse lugar, o que eles mais gostavam era de música agradável, boa comida e funcionários simpáticos. Garota, posso convidá-la para dançar? Um homem se aproximou de Lucy. É claro que ela olhou para o amigo e apertou sua mão. Anthony, ele se apresentou enquanto caminhavam em direção ao centro. Lucy, fazia muito tempo que ela não dançava com ninguém ou se socializava com o sexo oposto. Você dança muito bem, ele disse a ela. Você também, ele não sabia o que dizer. Isso foi bom, obrigado, disse ele finalmente, enquanto a acompanhava até seu assento. Bem, o que está acontecendo aí? Vocês já se conheceram? Elizabeth imediatamente começou a perguntar. Sim, o rosto de Lucy se ruborizou um pouco. E então? Ela esperou. Nada, obrigada pela dança, ela ouviu, a garota levantou seu copo. Mas ela estava errada. Quando estavam prestes a ir para casa, Anthony se aproximou delas. Posso levar essas moças tão bonitas para casa? Ele caminhou até o meio. Claro, sorriu Elizabeth, ela morava com o homem, agora estava cuidando da amiga. Eles caminharam, conversaram casualmente, Elizabeth viu seu namorado à frente, disse adeus e correu em direção a ele. Onde você mora? Perguntou Anthony. Por que está me chamando? Eu pareço tão velha. Perguntou ela. Desculpe, ele ficou envergonhado, e eles continuaram andando. Ali está minha casa, eles caminharam até a entrada. Podemos trocar números de telefone? Ele tentou. Sim, concordou Lucy, Anthony era um homem legal. Ela foi para casa, sentindo como se flores estivessem desabrochando em sua alma. Anthony ligou no dia seguinte. Embora Lucy estivesse muito ocupada, ela tirou um momento para falar com ele. Ele pediu que ela o encontrasse. Mas hoje não poderia, pois era o turno da noite. A única coisa que posso sugerir é que você venha aqui hoje à noite, pois estarei fora, ele murmurou. Tudo bem, isso é bom para começar, ela podia ouvi-lo aplaudir. Lucy não sabia se ele viria ou não, mas esperava que viesse. E ela veio, e não sem motivo, mas com flores. Deus, fazia 1000 anos que ninguém me dava flores, ela pegou o buquê e o cheirou. É muito bom fazer isso, ela sorriu. Daquele dia em diante, Anthony e Lucy começaram a sair, quando era um dia de folga, eles iam ao parque ou simplesmente ficavam sentados no quintal. No restante dos dias, como era de costume. Por que você não mora em um apartamento alugado? Vem morar comigo. Seria conveniente? Ela estava com medo, pois já havia confiado nele uma vez. É claro que seria conveniente, ele riu. Vou ter que pensar sobre isso, Lucy sorriu. É claro que ele entendeu. Tudo bem, eu concordo, pensou Lucy, ela havia encontrado um homem de verdade. Eles começaram a viver juntos, Anthony estava voando com asas. Por que você não tem um tapete em casa? Lucy perguntou a ele um dia. Não sei, não tinha pensado nisso, ela olhou para o chão, que estava coberto de linóleo. Deveríamos comprar um, concluiu ele. Como você quiser, disse ele, mas não se ofereceu para dar dinheiro. Tudo bem, Lucy não é orgulhosa, ela tem o suficiente, ela mesma fará tudo.
Em 6 meses, ela comprou 2 tapetes, roupas de cama, um conjunto de cozinha, que foi montado por pessoas especialmente contratadas. Você não poderia fazer isso sozinha? A mulher ficou surpresa quando voltou do trabalho. Veja, as mãos não crescem a partir daí, ela acenou com as mãos. Depois, foi a vez de comprar uma cama e, em seguida, um grande guarda-roupa para as roupas. Por que você está fazendo isso? Perguntou Elizabeth quando Lucy lhe contou sobre o assunto. Porque eu também moro lá e quero que seja confortável. Lucy não entendeu a pergunta. Oh, você vive assim com os homens, você investe neles e depois eles a deixam. Elizabeth suspirou. Naquele momento, Lucy se lembrou de Alexander e deu de ombros. Não, Anthony não é assim. Elizabeth, você pode me emprestar alguns milhares de dólares, eu vi uma camisa tão bonita, eu queria comprar para Anthony, ela pediu à amiga. O que? Você o veste também? Ela ficou espantada. Para que foi isso? Lucy ficou espantada novamente. Ele comprou alguma coisa para você além daquela vassoura no primeiro encontro? Não, pensou Lucy. Bem, você está pronta para tentar, tudo por conta de seu Anthony. Ele só fez o que fez para levá-la para a casa dele, ela ficou maravilhada com a ingenuidade da mulher. Vamos lá, ele faz tanto por mim, disse Lucy. Oh, você estará do lado dele, não importa o que diga, ele não queria emprestar dinheiro para o amigo. Tudo bem, vou pegá-lo emprestado em outro lugar, disse ela. Ela gostava de chegar em casa, cozinhar para seu amante e depois deitar em uma cama quente. Temos convidados hoje, disse Anthony. Bem, é o turno do dia, ela se aproximou e o beijou. Você vai deixar tudo pronto? Ele parecia ansioso. Quando? Estarei no trabalho o dia todo, vamos arrumar tudo, ela esperava que Anthony concordasse. Ok, você faz isso, eu não tenho tempo, ele saiu. Elizabeth, gostaria de se juntar a nós hoje? Ela perguntou quando chegamos ao banheiro. Qual é a ocasião? Ela estava curiosa. Nada, apenas Anthony convidou alguns amigos e eu pensei em convidá-la. Ela limpou o chão e falou ao mesmo tempo. Bem, nós iremos hoje à noite, meu amigo não se importou. Lucy, como havia prometido a Anthony, encomendou tudo, pagou o pedido, só faltava recebê-lo em casa. À noite, ela viu que muitos estranhos haviam chegado. Eram os colegas de trabalho de seu marido. Enquanto estavam todos sentados à mesa, conversando e comendo, tudo estava indo bem. Mas, em algum momento, Lucy percebeu que os convidados haviam bebido demais. Deveríamos dançar, disse Anthony. Ok, uma das moças se levantou e aumentou o volume. Os vizinhos não vão brigar? Perguntou Elizabeth a Lucy. Não, eles são normais, a mulher tinha certeza disso, e foi até a cozinha buscar mais salgadinhos. Quando voltou, sua amiga apontou para um casal dançando. Era Anthony e aquela garota dançando. Ok, deixe-os relaxar, Lucy acenou com a mão para eles. Sim, se alguém dançasse assim com Belry, eu o mataria. Elizabeth seguiu sua amiga. Eles se sentaram à mesa, mas Lucy não pôde deixar de olhar para o que seu homem estava fazendo. Eles estavam se contorcendo tanto que ele estava tocando a garota em todos os pontos irregulares que ela tinha. Já era o bastante, ela se levantou da mesa e baixou o volume. O que está acontecendo? Os que estavam pulando no carpete pararam. O que está fazendo aqui? Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia evitar. Ok, por que você está gritando? Disse Anthony e deu uma risadinha com a garota. E você ainda acredita nele? Perguntou Elizabeth enquanto vestia seu casaco no corredor. Pare com isso, Lucy a interrompeu. Tudo bem, querida, mas sugiro que você dê uma olhada mais de perto, alertou a amiga. Lucy voltou ao quarto e o casal estava de pé, agora sem música, movendo-se lentamente. Ela viu Anthony abraçá-la como se quisesse tomá-la imediatamente, ficou enojada, deu meia volta e saiu. Ela chorou na cozinha, todos os convidados tinham ido embora, só restava aquela garota. Elizabeth estava sofrendo. Ela começou a lavar a louça para se distrair. Ela ouviu a porta bater e pensou que fosse a garota saindo. Anthony? Ela entrou na sala,
mas não havia ninguém. Ela havia feito tanto por essa união, e ele faria isso com ela. Ele se arrumou, fez a cama e foi dormir. Ela chegou de manhã, sentindo o cheiro do perfume de outra pessoa na cama. Você gostou? Lucy se virou para ele. O que foi? Ele ainda não estava totalmente sóbrio. A mulher, explicou Lucy. Você está com ciúmes? Ele deu uma risadinha. Não, a garota mentiu. Bem, então durma. Ela rolou para o lado e fungou. Como viver depois disso? Ela não dormiu até de manhã. Olá, ele cumprimentou a todos quando chegou ao trabalho. Por que você está com uma aparência tão ruim? Sussurrou Elizabeth. Lucy não estava dormindo bem e não tinha vontade de compartilhar seus pensamentos com ninguém. Estou vendo, fiz uma bagunça, adivinhou sua amiga. O que devo fazer? A garota quase desatou a chorar em resposta. Em primeiro lugar, deixe o emprego, todo o dinheiro que você não consegue ganhar, e você não é como um homem, Elizabeth a aconselhou. Eu já pensei sobre isso, ela assentiu. Hoje ela foi escrever uma declaração. Se Anthony ganhasse decentemente, ela o deixaria, estava farta. Com o passar dos anos, Lucy continuou a viver com o mesmo Anthony. Eles estavam satisfeitos com sua vizinhança mútua. Não havia amor perdido entre eles. Ele saía sem nem mesmo esconder. O que há de errado comigo? Ela perguntou a ele um dia. Que tipo de perguntas? O homem olhou para ela com surpresa. Deixe para lá, ela não queria continuar a conversa. Se ele não entendia, ela não precisava entender. Lucy, você precisa de outro homem, disse Elizabeth. Você olha para mim, quem vai olhar para mim? Respondeu a amiga com autocrítica. Você precisa falar de si mesma, você ainda é linda, só não se cuida há muito tempo, a garota encorajou da melhor maneira possível. Eu fiz tudo por ele, e é assim que as coisas são, Lucy chorou. Tudo, não se arrependa de nada, você ainda tem tudo pela frente, Elizabeth a abraçou. Elas continuaram trabalhando. Lucy se perguntou por que havia desistido dos turnos noturnos, ela não queria ir para casa. Mas não havia nada a fazer, e ela voltou para um apartamento vazio, onde tudo estava bem feito, ela estava preparando o jantar, e o homem não queria voltar para lá. Onde você esteve? Ele sentiu o corpo dela frio à noite sob o cobertor. É isso, volte a dormir, ele não se virou para ela. Engasgando com as lágrimas, aquela noite decidiu tudo. Ele foi trabalhar de manhã, passou metade do dia lá, tirou um dia de folga. Ela voltou para casa, juntou suas coisas e não conseguiu conter as lágrimas. No início, ele queria escrever um bilhete, mas no final decidiu não fazê-lo. Ela parou, olhou ao redor do ninho que ela mesma havia feito, deu meia volta e saiu. Olá, ela se aproximou de Elizabeth, elas haviam combinado que sua amiga ficaria aqui por alguns dias. Entre rapidamente, ela não queria manter sua convidada na porta por muito tempo. Elas ficaram sentadas por um tempo, prepararam o jantar, comeram e foram para a cama. Lucy não queria incomodar o casal, então ficou fora do quarto até o anoitecer. Lucy, vá para o 8º quarto, um homem precisa de ajuda lá dentro, pediu a enfermeira-chefe. Ela colocou uma bacia com toalhas limpas sobre a mesa. Ela entrou no quarto, o homem estava deitado na cama, ela não sabia se ele estava dormindo ou inconsciente. Em silêncio, ela se aproximou da cama, verificou o soro, estava tudo normal. Em seguida, começou a pegar algodão absorvente, seringas e outras coisas do criado mudo. Ele ouviu uma bebida e se assustou. Ela pegou um copo que estava ali, molhou um chumaço de algodão e umedeceu os lábios dele, que os lambeu avidamente. Mas, ele perguntou. Sim, ela repetiu seus movimentos. Ela enrugou o nariz e abriu os olhos, os brancos estavam vermelhos. O jovem olhou para Lucy, que corou por algum motivo, pois ele a lembrava de John. Ele se aproximou e sentou-se na beirada da cama, embora isso fosse incomum. Se é que se pode chamar assim, ele mal conseguia falar, mas tentou sorrir. Você logo melhorará e ficará como novo, Lucy tranquilizou o jovem. Suas palavras seriam, e ele começou a tossir, e a moça se aproximou rapidamente dele. Não precisa dizer muito, ela levantou a cabeça para impedi-lo.
Elizabeth, você viu o paciente do 8º? Ela perguntou à amiga no corredor. Não, por quê? Ela se virou e olhou para ela com surpresa. Eu não sei, mas quando vi, algo dentro de mim se abriu, admitiu Lucy. Isso é um bom sinal, Elizabeth riu. Ela decidiu descobrir um pouco mais sobre quem estava em suas instalações. Perguntou a este, àquele, ao outro, ao terceiro, e reuniu muitas informações e fofocas. À noite, quando chegaram em casa, Elizabeth chamou Lucy para a cozinha, pois elas precisavam conversar. O que você está fazendo, de repente, no meio da semana? A garota olhou para a garrafa de vinho sobre a mesa. Precisamos conversar sobre algo, disse Elizabeth de forma enigmática. Tudo bem, Lucy pegou as taças e despejou um líquido rubi nelas. Ouça, seu novo conhecido não é simples, a anfitriã cortou o queijo. Eu nem sei o nome dele, só mais tarde percebi que poderia procurá-lo nos registros médicos, ela corou novamente. Não sei se é verdade ou não, mas muitas pessoas dizem que ele não faz as coisas direito. Elizabeth baixou o tom de voz. Que tipo de coisas? Lucy perguntou em um sussurro, inclinando-se sobre a mesa. As duas riram depois, pois não havia ninguém em casa e elas estavam tão cifradas. Não sei, disse sua amiga com seriedade, mas ele não está em nosso hospital porque caiu da escada. Por que está me contando tudo isso? Eu não vou fazer nada, Lucy tomou um gole de vinho. Sim, estou vendo você sentado aí, corando e ficando branco, a garota sorriu. Bem, isso é o suficiente, o tempo dirá, sabe, ele meio que me lembrou do meu primeiro marido, ela imediatamente ficou com os olhos tristes. Então eu vejo, Elizabeth adivinhou, porque tudo é assim. Eles ficaram sentados até o marido da amiga chegar, depois deram um jantar a Sergei, conversaram e foram para seus quartos. De manhã, Lucy se levantou e seu humor estava muito bom. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentou em frente ao espelho, penteou o cabelo e fez uma maquiagem nos olhos. Quando ela saiu para o corredor, Elizabeth ofegou. Lucy, você é tão... E ela parou de falar. O que você quer dizer com isso? Ela sorriu. Não sei, gentil, bonita, e elas saíram de casa, indo para o trabalho. Lucy não esperou ser convidada ou forçada a ir para o quarto número 8, ela mesma foi. A primeira coisa que fez hoje foi dar uma olhada nos registros médicos. Ela pegou o prontuário e olhou para ele como se estivesse vendo o que havia sido prescrito ao paciente. Ela leu que o nome dele era Jacob, olhou pela janela e disse o nome novamente para si mesma. O que está fazendo aí? Disse ela, estou olhando para ela há alguns minutos. Vejo que está se sentindo melhor, disse ela sarcasticamente. Dê-me um drink, disse ela bruscamente, como sua voz era rouca, parecia ser rude. Agora, um pouco ofendida, Lucy foi até a mesa de cabeceira e lhe entregou um copo de água. Obrigada, desculpe, ela lhe devolveu o copo vazio. Tudo bem, ela se dirigiu à saída. Sente-se comigo, disse o jovem em um tom diferente. Ele parou na porta. Lucy ouviu tudo, mas desejou que ele perguntasse novamente. Fique comigo, ele não recusou. Tudo bem, ela sorriu, mas quando se voltou para ele, estava completamente séria. Lucy foi até a cama, puxou uma cadeira e se sentou nela. Fale-me sobre você. Ela se deitou de costas e olhou para o teto. Meu nome é Lucy, eu trabalho aqui. Ela encolheu os ombros porque não sabia o que dizer em seguida. Marido, filhos? Ela virou ligeiramente a cabeça na direção dele. Assim, sem mais nem menos? Suas bochechas começaram a se ruborizar novamente. Por quê? Há algum segredo? Ele sorriu e depois fez uma careta. Não, Lucy estava confusa. Estou brincando, meu nome é Jacob e não estou interessado em nada, por isso vim vê-la um pouco, disse ele. Prazer em conhecê-lo, a garota estava envergonhada. Dava para perceber que ela estava melhorando, pois já estava brincando e falando bastante. Foi isso que a garota disse ao médico quando saiu da sala. Ela mal podia esperar para conhecer Elizabeth e contar tudo o que havia acontecido. Mas elas não se encontraram até a noite, quando foram para casa. Olha, eu prometi que ficaria com você por alguns dias, mas acontece que eu nem estava procurando por nada. Lucy olhou para a amiga.
Você o quê? Nem pense nisso, viva o tempo que quiser, não nos envergonhe, disse Elizabeth com franqueza. E fizemos amigos hoje, Lucy se gabou para ela. Com quem? Ela não entendeu, porque foi rápida em mudar de assunto. Jacob, Lucy riu. Jacob quem? Ela ainda não entendia. Como poderia ser Jacob, o aluno doente da 8ª série? Lucy riu, ofendida porque era tudo em que ela conseguia pensar. Oh, é isso que você quer dizer? Elizabeth riu por não ter percebido isso por tanto tempo. Sim, ele me contou sobre si mesmo, eu fiz o mesmo, e tudo mais, nós somos amigos agora, ele se lembrou de como era. Você não pode realmente flertar com os pacientes, Elizabeth balançou o dedo. Eu sei, e eu não flerto, as meninas estavam animadas. Em casa, tudo continuava como sempre. Lucy não via a hora de ir para a cama, queria que fosse de manhã e que estivesse ao lado dele. Hoje ela estava indo trabalhar sozinha, disse a Elizabeth que sairia cedo para ir à loja. Ninguém tinha vindo ver o jovem há 2 dias, então ela decidiu deixá-lo feliz com alguma coisa. Lucy comprou frutas e suco e foi para o hospital. Aqui estou eu, ela entrou no quarto. Ele já estava meio sentado nos travesseiros. Veja o que eu trouxe para você, ele começou a colocar tudo o que havia comprado na mesa de cabeceira. E por quê? Ele olhou para tudo. Para fazer você feliz, ela não entendia o humor dele hoje. Ok, ele sorriu para ela, como da última vez. Então eles comeram laranjas, conversaram e riram. Lucy desapareceu no quarto de Jacob durante a maior parte de suas horas de trabalho. Depois de uma semana, o médico lhe deu permissão para se levantar, mas ele não conseguia fazer isso sozinho, então Lucy o ajudou. Ela o acompanhou primeiro pelo quarto e depois pelo corredor. Jacob lhe disse coisas agradáveis e lhe agradeceu. Um mês se passou muito rapidamente e, durante esse tempo, os jovens se tornaram amigos e se despediram um do outro com muito carinho. Será que nos veremos novamente? A moça não queria deixá-lo ir embora. É claro que ele lhe prometeu e entrou no carro atrás dela. Lucy estava triste, olhou para o carro que partia e quase chorou. Como você está? Elizabeth veio atrás dela. Tudo bem, a garota piscou, e uma lágrima desceu traiçoeiramente por sua bochecha. Vamos lá, sua amiga a pegou pela mão e a levou de volta para dentro do prédio. Lucy continuou ao lado de Elizabeth. Depois de lhe dizer para viver o tempo que quisesse, ela nem sequer havia pensado nisso. Agora ela percebeu que precisava procurar um apartamento. O que está fazendo? Você está morando aqui há tanto tempo que não precisa se mudar, Elizabeth começou a convencê-la, quando a amiga lhe disse. Eu não sei, ainda me sinto desconfortável, Lucy estava dizendo a verdade. Está tudo bem, confie em mim, eu teria lhe contado imediatamente, garantiu a garota. Lucy ficou esperando por ele, mas ele não veio, foi uma pena. Um mês se passou, o segundo mês, e Roma ainda não apareceu. Chega de esperar, sua namorada ficou com pena dele. Estou tentando me dissuadir, mas não consigo, disse Lucy a ele na época. Um mês depois, um carro parou no hospital. Preciso de Lucy, disse um garoto correndo. Elizabeth o atendeu e foi buscar sua amiga. Olá, a garota saiu para o corredor, muito surpresa por alguém estar procurando por ela. I need you, ela lhe mostrou o carro. O coração da garota bateu mais rápido, ela realmente esperava por isso. Ela se virou para sua amiga, que parecia surpresa com tudo o que estava acontecendo. Vamos, disse Lucy com confiança. Elas foram até a sala de estar, o rapaz que estava lá disse que Jacob não estava se sentindo bem e que ele o havia mandado aqui para buscá-la. A empolgação tomou conta delas. Vamos lá, disse a garota com confiança. Eles saíram no carro e Elizabeth ficou na janela observando tudo. Ela estava preocupada com a amiga, porque ela não estava dizendo nada, para onde ela tinha ido, onde procurá-la em caso de emergência. O que havia acontecido com ela? Preocupava-se Lucy no carro. Era óbvio que o cara estava se concentrando na estrada. Eles chegaram aos arredores da vila, em uma casa cercada por uma cerca. A garota saiu do carro, esperando que os portões fossem abertos para que ela pudesse entrar. Eles a levaram para dentro da casa e a acompanharam até um quarto, onde Jacob estava de volta à cama, dormindo.
Olá, ele disse em voz alta para acordá-la. Lucy abriu os olhos e murmurou o nome dele. O que aconteceu com você? Por que não veio? Ela gemeu. Agora, ela olhou para os medicamentos que estavam por ali e decidiu lhe dar um analgésico. Não, peça ao médico, ela balançou a cabeça. Onde ele está? Ela correu para a porta, para o corredor. Lá, ela foi conduzida a uma sala com um homem dentro. O senhor é o médico? Ela se virou para ele. Sim, há algo errado? Ele se levantou de sua cadeira. Algo está doendo, ela apontou para a parede. Ele se levantou da cadeira e foi até o quarto onde Jacob estava deitado, e viu que um dos medicamentos havia sido colocado de lado. Eu queria dar a ele, mas ele não me deixou, ele mandou para você, admitiu Lucy. O senhor é formado em medicina? O médico se virou para ela. Sim, sou enfermeira, ela assentiu. Bem, você quis fazer a coisa certa, você tem que confiar, as últimas palavras foram dirigidas a Jacob. Obrigada, disse Lucy em voz baixa. Ela ficou morando na casa. Ela ligou para Elizabeth e pediu que ela escrevesse uma declaração para ela. Em seguida, notificou a gerência, e eles concordaram. Ela se sentou ao lado da cama de um homem de quem gostava muito. Lucy não sabia por que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Ela lhe deu compressas, virou-o, deu-lhe injeções, soros. O que quer que tivesse de fazer. Obrigada, ela pegou sua mão e a puxou em sua direção. Qualquer um teria feito o mesmo, ela tentou dizer algo, porque seu coração estava batendo forte, ela estava preocupada por estar tão perto dele. Não, ele olhou em seus olhos, puxou-a para perto e a beijou. Lucy percebeu que amava esse homem. Vamos tentar nos levantar, ele já estava sentado há algum tempo, mas os ossos estavam quebrados, tinham sido recolocados pedaço por pedaço, então não era certo que ele pudesse fazer alguma coisa. Provavelmente não conseguiria, eu duvidava. Mas Lucy segurou suas mãos, uma delas colocada em seus ombros, e o jovem conseguiu. Ele ficou de pé ao lado da cama por apenas alguns segundos, depois voltou a se sentar. Lá, ela estava respirando com dificuldade, porque era um pouco difícil. Você é tudo o que você é, era a única coisa que ela repetia. Depois disso, Lucy começou a fazer massagens em Jacob, várias vezes por dia ela se aproximava dele para fazê-las. Ele gritava, mas ela o ignorava. Eles se levantaram e deram seus primeiros passos. Em 6 meses, Jacob estava de pé, olhando para a moça com grande amor e gratidão. Você quer ser minha esposa? Perguntou-lhe ele durante o café da manhã. Você realmente quer isso? Ela não conseguia acreditar que estava sentada aqui com ele. Como se todos aqueles anos que ela havia passado em um relacionamento ruim não tivessem acontecido. Do que está falando? É claro que sim, você é a garota mais gentil e leal. Ele se levantou da cadeira e, apoiando-se em sua bengala, aproximou-se dela. Sim, quero ser sua esposa, ela corou. Então, em breve, vocês terão o melhor casamento de todos os tempos. Ela voltou ao seu lugar. Eles não estavam mais na casa dos 20 anos, mas muito mais velhos, mas ambos eram jovens de coração. Os pais foram convidados para o casamento, não se esqueceram de Lucy, Selena e seu marido, que estavam felizes por ela. Além disso, a ex-sogra confirmou que Jacob é muito parecido com John. Os amigos tiveram uma bela comemoração, os noivos estavam felizes. Como você está se saindo com ele? Ele está bem? Perguntou Isabel. Muito bem, você não tem ideia de como ele é carinhoso, disse Lucy e olhou para o marido. Você não achava que ele só precisava de você quando estava mal? Sua amiga começou a duvidar novamente. Olhe, nós passamos por muita coisa juntos, eu não acho que ele a pediu em casamento por nada. Lucy não podia acreditar. Eu gostaria que ele fizesse isso. Elizabeth até cuspiu. Os convidados foram embora e os jovens ficaram sozinhos. Jacob não estava bem o suficiente para voltar a fazer negócios. Por isso, ele passava muito tempo em casa. Até aí, tudo bem. Mas, à medida que foi ficando mais forte, começou a desaparecer de casa. No início, ele tentava voltar para casa todos os dias.
Mas ela não achava isso muito confortável e, depois de um tempo, Lucy passou a dormir sozinha. A garota não tinha nada para fazer, então ligou para sua amiga Elizabeth. Oh, você não tem nada para fazer de novo? Ela estava chateada com Lucy. Não, está tudo bem, agora ele vai colocar em dia o que perdeu enquanto estava doente, e tudo vai voltar ao lugar, defendeu a esposa do marido. Vamos ver, Elizabeth não acreditava mais em nada. E, de fato, Jacob, nem mesmo 3 meses depois, estava em casa. Lucy se perguntava muito o que estava acontecendo. Por que ele está sempre em casa? O que está acontecendo com seu trabalho? Ela queria saber tudo sobre o homem que amava. Não faça perguntas desnecessárias, se estou em casa é porque é necessário, ele lhe disse rudemente. Lucy não se intrometeu, pois se lembrava do que havia acontecido quando se intrometera nos assuntos de seu colega de apartamento. Ela estava feliz por eles estarem sempre juntos, mas é claro que Jacob não passava cada minuto com ela, como sua esposa gostaria. Por que não posso ir trabalhar? Perguntou ela ao marido, entediada em casa. Não, você não pode, disse ele imperiosamente. Posso ao menos ir visitar um amigo? Ela não podia ficar sentada em um quarto. Não, eu preciso de você, ele pegou a mão dela e a sentou em seu colo. Isso fez Lucy se derreter, ela não precisava de mais nada. Depois de um curto período em casa, Jacob começou a sair novamente. Ele poderia ficar fora por uma semana ou mais. Lucy estava com ciúmes, preocupada. Venha nos visitar e conversaremos, Elizabeth a incentivou. E se seu marido voltasse, ela não queria perturbá-lo. Então sente-se com seu marido, disse ela, como se estivesse ofendida. Jacob não apareceu. Um dia depois, Lucy recebeu uma ligação do hospital e seu coração se apertou. Ela se recompôs em 1 minuto e dirigiu até a casa de seu amante. Ela estava com hemorragia interna e ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Querida, volte a si, ele se sentou ao lado da cama dela após a operação. Mas tudo o que ele recebeu em resposta foi o silêncio. Novamente, 2 semanas no hospital e depois repouso em casa. Lucy estava lá para ele. Mingau, caldo, medicação. Ela podia ficar acordada à noite porque Jacob não estava se sentindo bem. Bem, tenho coisas para fazer, já faz 1 mês que ele saiu da cama do hospital. Tome cuidado, sua esposa o demitiu. Ela, como nos outros anos, estava sozinha em casa. Agora a alegria era outra. O marido havia contratado uma empregada doméstica, com quem Lucy gostava de conversar. Naomi, você ainda tem tempo para fazer tudo, vamos comer, ela convidou sua assistente para a mesa. Não posso fazer isso, ela fez cara feia. Qual é o problema? Lucy não entendeu. Elas se sentaram à mesa e conversaram sobre muitas coisas, principalmente sobre a vida. Naomi contou sobre seu destino difícil. Então Lucy se abriu com essa mulher. É claro que isso não aconteceu no primeiro dia em que se conheceram, ela já estava trabalhando lá há alguns anos. Jacob raramente voltava para casa, e ele e a esposa haviam praticamente parado de se comunicar. Lucy corria para cumprimentar o amante quando ele aparecia, mas ele dizia que estava cansado e queria ir para a cama. E, pela manhã, ele desaparecia novamente. Jacob, preciso falar com você, Lucy dizia a ele seriamente quando o casamento deles tinha 8 anos. Você pode fazer isso? Ela até parou. Você não acredita nisso? A mulher estava farta de tudo. Ela estava meio que casada e meio que não. Ela queria clareza. Diga-me, ela exalou com impaciência. O que está acontecendo entre nós dois? Ela perguntou cara a cara. Nada, ele sorriu. Aquele sorriso dele havia atraído Lucy tanto antes, mas agora a irritava. Jacob, eu sou sua esposa, estou sentada aqui sozinha há anos e você não me deixa ir a lugar algum, ela gritou. E você se lembra de quem você era, de onde eu o tirei, e tudo o que você pode fazer é cuidar de mim. Eu tenho outra família, um filho. Sim, sou casado com você, mas estou bem lá, você é apenas um apoio, ele disse tudo isso na cara dela e saiu de casa. Como? Ela ficou ali confusa. Lucy foi para seu quarto, chorou muito, Naomi chegou à noite.
Ela queria conversar com alguém, mas a mulher não podia sair do quarto, seu coração estava se partindo em pedaços. Estranhamente, Jacob chegou no dia seguinte. Ele foi direto para o quarto de Lucy. Ele se sentou em uma cadeira. Ela não entendia. Ela não entendia. Ela tinha tido uma noite sem dormir, então sua cabeça não estava pensando claramente. Quem era você antes? Como tentava organizar sua vida? Ele esperou. Não entendo, ela pensou consigo mesma, como ela poderia saber tudo isso? Não fale com os criados, ele adivinhou o que ela estava pensando. Compreensível, ela olhou para o chão, era embaraçoso que Naomi também estivesse exagerando tudo. Vocês fizeram amor livremente? Ele se inclinou na direção dela. Jacob, ela não queria falar sobre isso, foi há muito tempo e não era verdade, Lucy queria esquecer tudo como um sonho ruim. Jacob, o quê? Ela se levantou. Isso tudo foi muito antes de eu conhecê-lo, ela tentou falar calmamente para não irritar o homem. Sim, e quando me dizem que minha esposa é uma mulher fácil, me sinto bem, ele agarrou o braço dela. Está doendo, ela começou a ficar assustada. Eu também, ele olhou para ela e respirou pesadamente. E o que você vai fazer agora? Ela não conseguia pensar em nada, apenas naquele aperto que estava ficando cada vez mais forte. Você não precisa saber, ele a empurrou com tanta força que ela caiu na cama. Lucy chorou, ele olhou para ela como se tivesse cuspido nela e foi embora. À noite, Lucy não conseguia pensar em nada melhor do que se vingar. Ela estava sozinha, pegou uma garrafa de bebida forte e comprimidos no bar. Tudo estava à sua frente. Por que ela iria querer essa vida? É tudo errado e tudo está errado. Ela só está arruinando as coisas para todo mundo, seus pais, seus amigos, seus homens. Ela se serviu de um punhado de comprimidos em um copo. Quando bebeu o remédio amargo, sentiu-se imediatamente tonta. Lucy sabia que os efeitos viriam rapidamente. Quando desmaiou, ela viu a porta da frente se abrir, mas não se lembrou de mais nada. Lucy percebeu que sua consciência estava muito nebulosa. Nos primeiros segundos, ela não percebeu onde estava ou o que havia acontecido com ela. Mas tudo veio e ela fechou os olhos, embora ainda não os tivesse aberto. Por quê? Por que ele não podia morrer direito? Graças a Deus, ela acordou, Elizabeth estava de pé sobre ela, Jacob estava ao seu lado. O que há de errado comigo? Lucy percebeu que não tinha ido para o outro mundo, mas não podia ficar sem deixar rastros. Está tudo bem, sua amiga acariciou sua cabeça. Nada é bom, nem os cérebros em sua cabeça. O que? Você tem medo de tomar mais para que eu possa vir e sentir isso? Ela falou em um tom que fez Elizabeth querer lhe dar um soco na cara. Desculpe-me por não ter feito isso, Lucy fechou os olhos. O homem foi embora e as amigas ficaram sozinhas. Diga-me a verdade, Lucy chorou. Você comprimiu alguns nervos do rosto e também do pescoço, mas, de modo geral, seu corpo está envenenado, disse a amiga. Lucy não conseguia pensar em sua aparência agora. Ela estava a caminho da recuperação. Foi então que ela se deu conta do que havia feito. Quando queria beber um copo de água, não conseguia, pois seus dedos não a ouviam. Ele se levantava da cama, mas depois de um tempo ficava cansado. Além disso, meu sistema imunológico estava completamente enfraquecido. Vamos lá, Jacob entrou no quarto quando ele recebeu alta. Ela precisa de ajuda, disse Elizabeth. Então, ajude-a, disse ele em um tom que não exigia objeção. Eles saíram do hospital juntos, Elizabeth levando sua amiga para fora. Em seguida, Jacob a colocou no carro e eles foram embora. Na casa, Lucy viu alguns jovens, um rapaz e uma moça, e ficou imaginando quem seriam eles. Eles alugam um apartamento aqui, ela explicou. E quanto a mim? Tudo bem, eles serão pacientes, e quando estiverem prontos para comprar, nós decidiremos. Ficou combinado que os jovens experimentariam viver no setor privado e, se gostassem, comprariam a casa. Ninguém os avisou que a proprietária estaria doente, mas a proprietária garantiu que não interferiria com eles. E foi o que fizeram. Estava muito frio no quarto, mas Lucy era muito tímida para pedir algo a alguém. Ela jogou vários cobertores sobre si mesma.
Saiu para a cozinha, comeu alguma coisa, os jovens vizinhos olharam para ela, tentaram conversar, mas a mulher não precisava. Lucy, posso ajudá-la? Uma garota se aproximou dela quando voltava para a cozinha. Você tem sua própria vida, não quero incomodá-la, disse ela. Gostaria de dar uma volta, você está sempre em casa? Perguntou Maria. Se não for muito incômodo, me ajude a me vestir. Lucy estava envergonhada, mas fazia meses que ela não respirava ar fresco. É claro que Maria fez o que lhe foi pedido. Lucy saiu de casa, disse à garota que ela poderia ir embora dali e prometeu segui-la em alguns minutos. Estava congelando e fazia muito frio para ficar do lado de fora por muito tempo. Lucy não queria ser seguida, por isso foi para os fundos do estacionamento. Ela ficou sentada lá por um tempo e, quando sentiu que estava congelando, levantou-se e voltou. Mas a mulher calculou mal sua força, escorregou e caiu. Não se sabe quanto tempo se passou enquanto Maria procurava por ela. O que está fazendo? Vai se resfriar. Maria finalmente a encontrou. Graças a você, Lucy chorou. Ela estava deitada em seu quarto, com as bochechas cheias de lágrimas. Durante a noite, Lucy já estava com febre. Era difícil respirar, mas a mulher não ligou para ninguém. Ela tinha vergonha de pedir ajuda a estranhos. Lucy, como está se sentindo? Maria entrou no quarto. Estou bem, ela sibilou. Como assim, você está com febre? Ela se aproximou e tocou sua cabeça. Uma ambulância foi chamada e a mulher foi levada ao hospital. Com edema pulmonar bilateral, ela foi internada na enfermaria. Lucy precisou de muito tempo para se recuperar dessa doença. Maria e Elizabeth vieram visitá-la. Obrigada, a mulher chorou. Sua amiga se ofereceu para ligar para sua mãe, mas Lucy se opôs, pois não era fácil para ela. Do que você está falando? Qualquer pessoa faria isso. Ela se reconheceu em Maria. Quando ela se sentiu melhor, foi autorizada a ir para casa. Jacob, olá, Maria o chamou. Concordamos em comprar a casa para você. Ele chegou e viu sua esposa deitada na cama. Ela havia perdido muito peso e seu rosto estava deformado. Vou deixá-la aqui e pedir o divórcio. Não se preocupe, ela não viverá mais do que 1 ano. Mas, para isso, eu lhes darei um desconto. Ela olhou para os futuros proprietários da casa. Como você pode fazer isso com uma pessoa? Maria não entendeu. Você não sabe como ele agiu. Ele marcou uma reunião para amanhã para redigir os documentos e entregar o dinheiro. O que está acontecendo? Uma garota entrou no quarto à noite. Por que você concordou em me deixar aqui? Perguntou Lucy, pensando, se não fosse por isso, para onde eu iria? Ela não queria ser um fardo para os ombros de sua mãe. Falei com meu pai, ele disse que ajudaria com seu tratamento. Maria sentou-se ao lado da cama, cheirava a bondade. O que está dizendo? Eu não preciso da ajuda de ninguém. Lucy fez uma careta que fez Maria rir. Você não precisa saber disso, você ainda é muito jovem, tudo vai melhorar, e pessoas como seu marido, você só precisa deixá-las de lado. Maria viu sem histórias, que tipo de homem ele é. Lucy ficou grata à moça. Ela se inclinou para trás e sorriu para si mesma. Vivendo tantos anos com um homem sob o mesmo teto, ele lhe oferecia dinheiro para comprar coisas nas lojas. Por que ela sempre o recusava? Ela deveria ter aceitado e economizado o dinheiro, pelo menos agora teria uma reserva financeira. Não era nada. Maria estava cuidando de uma mulher, seu marido Mickey e Lucy não a via com frequência. Mas quando ela precisava de sua ajuda, ele estava lá para ela. Você se tornou como uma mãe para mim, a garota abraçou algumas vezes. Você cresceu sem ela? A mulher adivinhou. Sim, ela nos deixou quando eu não tinha nem 3 anos de idade. Maria parecia que ia chorar. Ela foi para algum lugar ou não foi? Perguntou Lucy com cautela. Não exatamente, uma lágrima rolou por sua bochecha. Desculpe-me, a mulher apertou sua mão. Está tudo bem, não me lembro dela. A garota enxugou as lágrimas e sorriu novamente. Lucy decidiu que tentaria, que se recuperaria e ajudaria Maria da maneira que pudesse. Mas o tempo passou e ela não melhorou. A tosse que costumava sufocá-la agora era muito menor.
E nós temos convidados. Maria chegou em um quarto de mulher. Quem? A mulher se enrijeceu. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, ela temia a chegada de sua mãe, que, quando a visse, não daria atenção a ninguém, simplesmente a levaria para casa. E Lucy não podia se dar a esse luxo. Deixe-me apresentar Nani. Um homem entrou na sala. Ele tinha cabelos grisalhos, mas não parecia velho. Jaqueta, calças, botas, e acima de tudo, Lucy notou o perfume. Ela sabia que não era barato. Olá, disse ele em voz baixa, tentando cobrir o rosto. Sabe, Lucy, por mais que eu tenha ouvido falar de você, parece que a conheço pessoalmente. Ele se aproximou e apertou a mão dela. Por que essa ofuscação? Apenas Lucy sentiu a vermelhidão chegar ao seu rosto. Tudo bem, eu sou Nani. Ele olhou para ela, com os olhos cheios de rugas, mas isso só adornava o homem. Eles conversaram mais um pouco e então Maria os convidou para a mesa. Lucy não queria ir, mas Nani insistiu. Ela ajudou a se levantar e a mulher vestiu um roupão. Sinto muito por estar assim, imaginou Lucy, com os cabelos desgrenhados e grisalhos, ela mesma em uma espécie de roupão. Do que está falando? Você está doente. Vamos nos sentar à mesa e depois a levaremos para a cama. Ele caminhou calmamente e a apoiou. Maria fez o que pôde, não havia nada na mesa. Todos se sentaram à mesa e conversaram muito, inclusive sobre o tratamento. Não posso concordar com isso, ela olhou para Nani. Naquele momento, ela sentiu que ele não a via como uma mulher fraca e doente. Tudo bem, eu lhe emprestarei o dinheiro quando puder, e você o pagará em parcelas. Ela inclinou a cabeça, esperando a resposta dele. Você tem certeza de que isso vai me ajudar? A cabeça dela se inclinou involuntariamente para esse lado. Tenho 200% de certeza. Ele levantou sua taça de vinho, disse outra coisa e bebeu. Acho que vou indo. Lucy começou a se levantar. Não, agora vamos dar uma voltinha. Nani se levantou e deu a mão para a senhora. Mas ela apontou para seu roupão novamente. Está tudo bem, aqui está o casaco. Ela o tirou do guarda-roupa. Não vamos demorar muito. Eles saíram e ficaram ali por um tempo, ambos em silêncio. Foi um prazer conversar. Ele a acompanhou até seu quarto. Nós nem conversamos. Ela sorriu com seu sorriso torto. Sabe, às vezes até ficar em silêncio com alguém é bom. Ele pegou a mão dela, beijou-a e saiu. Lucy sentou-se na cama, olhando para a porta fechada. Foi por isso que, quando se tornou tão desamparada e feia, ela conheceu um homem decente. Sem querer pensar nisso, ela pegou um livro e leu para afastar os pensamentos ruins. Maria acompanhou Lucy até a clínica, que seu pai havia pago. Elizabeth se ofereceu para acompanhá-la, para estar ao seu lado se ela precisasse. Você não tem noção de como isso é incrível, disse Lucy a ela no caminho. Sabe, o fato de ele ter dado dinheiro para o tratamento, sim, mas você tem que olhar para ele. Outro homem que Lucy criticou novamente. Sempre dá para perceber à primeira vista, disse a amiga, semicerrando os olhos. Sim, mas esse aqui não parece ter nenhum defeito. Elizabeth não conseguia acreditar no que ouvia. Elas chegaram à clínica, onde as mulheres foram colocadas em uma sala. Elizabeth tinha um assento extra. O tratamento começou. Lucy foi submetida a 3 operações no total. Os médicos tentaram relaxar seus músculos. Se isso funcionou ou não, veríamos quando o curso de reabilitação terminasse. Elizabeth, ajude, Lucy pediu. Não estava sendo fácil para ela, seu rosto estava enfaixado, ela não conseguia nem beber direito. Ligue imediatamente, foi por isso que eu vim. Ela se levantou da cadeira. Sabe, eu pensei em ligar para minha mãe, disse Lucy uma noite. Você não acha que seria um choque para ela? Ela não é mais uma criança. Elizabeth estava preocupada com Betty. Não sei, mas por algum motivo estou com vontade de fazer isso agora. Lucy queria chorar, mas o médico disse que ela deveria fazer isso com menos frequência. Bem, vamos esperar mais alguns dias, ou, em geral, dar alta, e ir direto para ela. Elizabeth ofereceu opções. Bem, como sempre, na opinião dela, sorrir também era contraindicado por enquanto. Lucy estudou muito, não querendo que o dinheiro de Nani fosse desperdiçado. Ela fez tudo o que os médicos lhe disseram para fazer. Finalmente, chegou a hora de tirar os curativos.
Lucy se olhou no espelho e não conseguiu acreditar. Sim, sua cabeça estava levemente inclinada para um lado, mas agora só ela percebia isso e, mais importante, podia controlá-la. Mas a distorção das expressões faciais não era mais o que costumava ser, especialmente porque o cirurgião havia lhe dito que, se ela praticasse diariamente, isso desapareceria completamente. Não posso acreditar, ela olhou para a amiga. E ele conseguiu, todos só queriam aleijá-la, mas ele a curou. Elizabeth levantou um dedo para cima. Era necessário ficar aqui um pouco mais. Elizabeth foi informada de que Lucy não precisava mais de uma escolta, que ela tinha que ir para casa. Que pena que você e eu não estaremos juntos novamente, as amigas se abraçaram. Venha, vamos para minha casa, Lucy se lembrou da promessa de sua amiga. Eu vou, ela lhe deu um beijo no rosto e saiu. Lucy teve tempo para pensar. Depois de todos os tratamentos e tudo mais, ela se deitou na cama ou se sentou perto da janela e olhou para fora. Só tinha pensamentos bons em sua cabeça. Ela pensou que, mesmo que deixasse Mickey e Maria, jamais os esqueceria. Quando a menina desse à luz, ela poderia ficar com seus netos. A porta pode se abrir um pouco. Sim, Lucy se perguntou, ninguém tinha vindo vê-la a essa hora. Ela olhou em volta e viu Nani. Madonna, ela estendeu a mão para abraçar a mulher. Acho que você me lisonjeia um pouco, ela se levantou e foi até ele. Não, eu nunca minto para ninguém, nem digo palavras lisonjeiras, o homem abraçou Lucy. E então eles se sentaram ali mesmo na sala de estar. Fico feliz por isso, ela o olhou, ele era bonito. Lucy começou a imaginar como ele devia ser quando era mais jovem, ele devia ter muitas garotas. Escute, você vai receber alta em alguns dias, eu mesmo quero ir buscá-lo e fazer uma surpresa, ela não disse o quê. Ok, ela não entendia por que ele precisava de permissão para isso. Prometa-me que farei tudo do jeito que eu quiser e, se não gostar, você conserta, disse ele, sem olhá-la nos olhos. Pelo que você já me fez, serei grato a você pelo resto da minha vida, ele apontou para o rosto dela. Deu então pegou a mão dela, como sempre fazia, beijou-a e saiu do quarto. Era bom ser cuidado por alguém que não fosse você. Lucy esperou que ele recebesse alta. E ele chegou, exatamente como Nani havia dito, 2 dias depois. Eu estava sozinha. Achei que Maria estaria com você, a mulher ficou surpresa. Vamos, lembre-se de que lhe prometi uma surpresa, lembrou-lhe o homem. Sim, estou muito curiosa para saber o que será. Ela entrou no carro. O primeiro da fila era o salão de beleza. Por quê? Ela se virou para ele. Ela percebeu que não estava com boa aparência, mas poderia fazer isso sozinha, mas falaremos mais sobre isso depois. Em silêncio, ela levou um dedo aos lábios, prometendo a si mesma. Lucy foi embora e Nani esperou pacientemente no carro. Ela pintou o cabelo, penteou e a mulher pareceu imediatamente mais jovem. Depois, um pouco de maquiagem. Ela caminhou até o carro e se sentiu como se tivesse sido transformada em uma rainha. Linda, Nani não pôde deixar de elogiá-la. Para onde estamos indo agora? Ela se virou para ele. Para a loja, disse o homem com confiança. Você é louco, ela balançou a cabeça. Você vai descobrir tudo depois, ele falou enigmaticamente. Já havia vários vestidos prontos para serem experimentados quando Lucy entrou. Ela vestiu todos eles, eram lindos. Mas escolheu um, o azul, pois gostava muito daquela cor. Enquanto caminhava para o carro, Nani quase chorou. O que há de errado com você? Eu não entendi. Logo você vai descobrir, espere um pouco, ela continuou dirigindo. O carro parou em frente ao restaurante, o homem saiu, abriu a porta do lado de Lucy e a ajudou a sair. Mickey e Maria estavam esperando por eles na varanda. Papai, e a garota queria dizer, mas o homem colocou o dedo nos lábios. Por que você está assim? Lucy olhou para Mickey, que parecia tão confuso quanto ela. Eles entraram na sala de estar e se sentaram à mesa. Lucy, quando Maria começou a me falar sobre você, você me lembrava uma mulher. Não acreditei até ver você. Ela colocou uma foto sobre a mesa. Lucy a pegou, e havia uma jovem que se parecia com ela.
Ela estava usando o mesmo vestido azul no momento em que a foto foi tirada, e seu cabelo era o mesmo. Você me transformou nela, foi um pouco estranho. Não, foi apenas amor à primeira palavra, nem mesmo um olhar, as lágrimas vieram aos olhos de Nani novamente. Eu também gostei de você, a mulher disse a verdade. Então, vamos brindar a isso, todos levantaram seus copos, exceto Maria. O que está fazendo? Seu pai olhou para ela. Não posso, ela olhou para o marido. O quê? Eu vou ser avô? Nani estava feliz. Sim, ela olhou para Lucy, e para a senhora, avó, se concordar. É claro que ela concordaria, a atmosfera era muito familiar. Eles tiveram uma noite maravilhosa, depois entraram em seus carros e foram para casa. Quando pararam em um dos cruzamentos, Lucy notou uma silhueta familiar no carro ao lado dela. Era Jacob, e, assim que sentiu que alguém estava olhando para ele, ela se virou. A mulher sorriu, e ela pôde ver o rosto do homem começar a ficar branco ao vê-la no belo carro, ao lado do homem imponente que estava ao seu lado. Você quer se casar comigo? Perguntou Nani naquele momento. Sim, ela sorriu. Ela finalmente havia encontrado a felicidade que estava procurando por toda a sua vida.